Olá, boa noite, bem-vindo ao Horizonte Debate ao vivo. No Brasil, o direito à moradia é cada vez mais difícil para a maior parte da população. Cresce o número de pessoas que encontram nas ocupações urbanas uma alternativa. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas, são quase 8 milhões de pessoas que residem em moradas inadequadas. E os dados não param por aí. O censo de 2010 já apontava que o país tinha pelo menos 6 milhões de famílias sem casa para morar. Esse número é equivalente aos imóveis desocupados há décadas. O desabamento de uma ocupação em São Paulo, nos últimos dias, levanta um alerta para os potenciais riscos em prédios ocupados aqui na capital mineira. Segundo informações da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, há 4 prédios ocupados de forma irregular na cidade. Qual a sua opinião? Participe do programa, você pode opinar sobre o tema ou enviar perguntas para os nossos convidados pelo e-mail do programa, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo WhatsApp 31 99642 8473. Mas atenção, ao enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, envie seu nome, o bairro de onde você mora e em seguida a sua pergunta. Participam conosco hoje do debate André Luiz Prado, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo do IBMEC, Leonardo Péricles, coordenador nacional do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, e o tenente Rodrigo Alves, chefe da Adjuntoria de Auditoria e exerce função na Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros. Mande a sua dúvida, a sua pergunta, participe conosco, é um prazer ter a sua participação. Senhores, como conversava anteriormente, quando Dom Valmor nos chamou para essa missão de apresentar um programa, cultura, educação e evangelização eram os nortes editoriais do Horizonte Debate. E acho que hoje é um programa muito propício para a gente discutir isso. Tenente, o que foi naquele véspera de feriado, quando você viu um prédio em chamas desabando pela TV? Qual é a sua opinião técnica sobre aquilo ali, sobre a história que constrói algo daquele tipo, uma tragédia? Entendo. Bem, boa noite a todos. Já muito prazer, obrigado pelo convite, por estar aqui. Cumprimento os senhores, professor André, senhor Leonardo. Bem, o que ocorre à primeira vista é sofrimento, né? E pensar aqui como bombeiro, como posso fazer para amenizar aquilo. Vi nas imagens pela TV, né, as dificuldades que passaram todos, houve óbitos, né? Sim. E nós entendemos o incêndio como um fato anormal da sociedade e a perda de vidas não é aceitável. Então a gente trabalha no sentido de evitar isso com aquilo que for necessário, com o recurso disponível, se possível, a qualquer custo, né? Então, aquela situação nos comove a todos, comove a sociedade. E pensamos o seguinte: a segurança contra incêndio, ela é feita dia a dia. Ela é feita com base nas medidas preventivas, ela é feita com base nas características construtivas do imóvel e ela exige uma manutenção, exige um cuidado. Então, os sistemas preventivos, com o passar do tempo, eles vão perdendo certas características de eficiência, precisam ser substituídos, manutenidos corretamente, para que, no caso haja um princípio de incêndio, ele possa ser controlado e não chegar àquela proporção absurda que leva ao colapso de uma edificação. Sim. Fatos para serem plenamente prevenidos. Sim, sim. Leonardo, o que aconteceu, cara? Quando você viu todo aquele processo acontecendo, a tristeza, colega bombeiro do tenente, né, tentando resgatar um morador. Sim, sim. A gente recebeu com muita tristeza o que aconteceu, né? E eu acho que a explicação do porquê daquilo, ela está muito além do prédio, propriamente dito, e das famílias, né? Nós temos que lembrar que nós estamos num país que a ausência de política habitacional, de solução habitacional para as famílias que precisam, e aquelas são todas famílias de baixa renda, é gigantesca. Nos últimos anos, inclusive, houve muitos cortes em programas habitacionais, por exemplo, que existia no Brasil, Minha Casa Minha Vida, que já não era o ideal, mas o que já representou 2 milhões de contratações no Brasil,
caiu para 100 mil com o governo Temer. Depois que tiraram a Dilma e disseram que isso ia resolver o problema do Brasil, na verdade a situação piorou muito. E todas as grandes cidades do país, e exemplo de São Paulo não é diferente, todas elas têm uma oferta de moradia, ou seja, construções, prédios, mansões, terrenos abandonados que não cumprem função social, principalmente prédios que estão lá parados, descumprindo a Constituição do Brasil, o Estatuto das Cidades e tal, que daria para todas as pessoas que precisam morar. Então, esse grande problema, eu acho que é o principal responsável e, principalmente, o prefeito Dória, né? O governador Alckmin e, principalmente, o presidente da República, Michel Temer, acho que devem ser os maiores responsabilizados por esse problema que aconteceu. Porque as famílias jamais estariam num lugar que poderia pegar fogo se elas tivessem alternativa. Porque o ser humano, ele precisa de morar em algum lugar, né? Não dá para a gente ficar na rua ou no ar. Leonardo, eu já tenho um recado para você daqui a pouquinho. Central. Professor André, opiniões sobre o fato, a tragédia, como o tenente havia colocado. O que você pensa como arquiteto, como urbanista desse processo todo? Bom, pensando especificamente no caso de São Paulo, né, do edifício que veio abaixo, a gente tem acompanhado na imprensa, né, o que tem saído na imprensa a respeito das questões técnicas que, de alguma maneira, acabaram definindo a queda do edifício. Porque uma coisa é o problema do incêndio, né, que já é muito grave, já coloca a vida das pessoas em risco. Agora, o que poucas pessoas ali naquela situação previam é que o edifício viria abaixo, né? E já houve, né, assim, reportagens na Folha de São Paulo, televisões, e aí a gente vê muitas pessoas, cada uma fala uma coisa sobre como era a estrutura do prédio, se o tipo de construção determinou ou não aquilo que aconteceu. Então, assim, a gente tem tido uma postura um pouco mais cautelosa para esperar os laudos técnicos, a perícia, né, para a gente, de fato, ter uma opinião mais formada a respeito daquilo. Agora, o fato é que uma estrutura, seja ela de concreto ou seja ela de aço, essa é a polêmica que existe, né, ela submetida àquela temperatura que estava ali, depois de muitas horas, fatalmente colocaria o prédio todo em risco de entrar em colapso, né? Era uma situação muito extrema que estava colocada ali, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que esperar um pouco para poder opinar com mais certeza. Leonardo, o Tomás Andrade, de Contagem. Tomás, obrigado pelo envio da sua pergunta. Acho que uma opinião conservadora que ele colocou. A culpa é do morador? É o morador que estava ali? Ele pergunta se o morador que estava ali não poderia ter prevenido isso. Olha, acho que eu concordo muito com o que o professor está falando, que nós precisamos ter mais avaliação para poder saber o que realmente aconteceu, né? Eu queria lembrar, assim, sem teoria da conspiração, mas muitas favelas no nosso país, e São Paulo acho que é o que tem maiores exemplos disso, foram incendiadas. Muitos do que eles falam, pegou fogo e tal, aí foi... Na verdade, foi criminoso o incêndio. E a gente está num mundo que já aconteceu coisas tipo World Trade Center. Então, depois que eu vi aquilo, eu fico sempre com o pé atrás quando acontece casos como esse. A culpa é do morador, não? Jamais. Jamais a culpa é da vítima. Eu já, inclusive, comecei colocando isso. Eu acho que... Inclusive, quando eu falo que pode ser criminoso, vários incêndios de favelas, eles aconteceram comprovadamente por parte da grande especulação imobiliária que tinha interesses na região. Então, eu fico sempre com o pé atrás quando eu vejo um caso como aquele. Qual que seria o interesse da especulação imobiliária nesse caso? Olha, ele é grande nas regiões e, assim, como não conseguem, provavelmente não conseguiram tirar o sem-teto que estava ali, essa é uma forma de poder usar o espaço para outro meio, né? E a gente vê um negócio desse, várias favelas, por exemplo, em São Paulo, aconteceu o mesmo para depois grandes projetos imobiliários serem colocados no lugar. Então, não posso afirmar que era isso. Eu não conhecia o prédio e nem o movimento. Eu conheço algumas ocupações no centro de São Paulo, que eu já tive a oportunidade de visitar. Sou morador de ocupação urbana
e conheço todas que estão aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Então, dessas eu posso falar com propriedade. Tenente, a Jaqueline do Santa Mônica. Jaqueline, obrigado pela sua participação. O legal de fazer programa ao vivo é a interação com o telespectador. Ela está perguntando aqui, ela está dizendo, é uma opinião, que a culpa é da prefeitura, pois a prefeitura é cega e não fiscaliza. Uma ocupação no centro de São Paulo ou uma ocupação no centro de Belo Horizonte, a culpa é da prefeitura, Tenente? Olha, as parcelas de responsabilidade estão divididas entre os órgãos da administração pública, bem como a sociedade como um todo. Então, cada ente público tem uma competência específica. Então, a prefeitura tem a dela, tem a competência específica, não quero dizer a culpa, tem a competência de tratar assuntos relativos à ocupação de solo, relativo à ocupação dos edifícios. O Corpo de Bombeiros, por sua vez, tem por obrigação, definida em lei, cobrar essas medidas preventivas contra incêndio e pânico. Então, essa é a nossa etapa. Bem como a Defesa Civil, também o órgão associado ao município, né, pode verificar as condições estruturais do edifício. Então, cada elemento que constitui o poder público tem a sua parcela de responsabilidade específica. Se a prefeitura tem que retirar as pessoas ou deixou que as pessoas ocupassem aquele edifício, não conheço as circunstâncias para afirmar isso. Tenente, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado nos enviou notas que dizem de pareceres oficiais. A Prefeitura coloca que definiu em reunião na quinta-feira, dia 3, que vai compartilhar os levantamentos preliminares das situações dos edifícios que abrigam ocupações irregulares com a mesa de negociação instalada na Secretaria do Estado, e o Estado também colocou nota para a imprensa que ao longo do programa a gente vai colocando. Nós vamos para um breve intervalo. Participe conosco, voltamos daqui a pouquinho.